Vamos orar. Deus bendito, Deus amado, santo, Deus tremendo, nós te glorificamos por podermos estar aqui nesta hora, Senhor. Esta é uma hora preciosa, meu Pai. Este é um momento inigualável. Se foi o Senhor quem nos tem sustentado até esse dia, se é o Senhor quem nos tem dado graça em nos reunirmos em Teu nome, se ainda está de pé a palavra que diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente no meio deles. Nesta manhã, então, nós te pedimos, Senhor, não ouro nem prata, mas entendimento. Porque Salomão não te pediu ouro e prata, mas sabedoria. E isso alegrou o teu coração. E é para isso que estamos aqui nesta manhã, Senhor, para alegrar o teu coração. Não viemos aqui buscar os nossos próprios ideais, mas os teus, Senhor. Não viemos aqui para dizer, Deus, faça a nossa vontade, mas que seja feita a tua, Senhor. Por isso, nesta manhã, nos abençoa, Deus. Põe a tua mão sobre nós, pois sem ti nada podemos fazer. Nos ensina a tua palavra, pois tu és o mestre. E o Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. Assim sendo, Deus, nós te glorificamos nesta manhã, certo de que tu operas além do que pedimos ou pensamos, pois conheces a sinceridade dos nossos corações. E quanto a isso, ó Deus, nós nos damos por satisfeitos e alegres, pois a um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Assim te pedimos graça nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos seguir então na nossa página 31. É isso? Fala o falso profeta ou a segunda besta. Comentamos um pouquinho sobre isso na aula passada, não? Comentamos, né? Nós vamos dar uma recapituladazinha para depois entrarmos nas duas testemunhas. Aqui diz uma coisa interessante que eu quero repetir. O falso profeta, ou como Apocalipse diz, a segunda besta. Ora, nós já temos acertadamente aprendido que a besta é um sistema mundial de governo. Então nós estamos falando, já falamos de uma primeira besta e agora estamos falando de uma segunda besta. Ou seja, haverá 2 sistemas mundiais unidos governando o mundo. Já vimos que esse sistema ele se resume em política e religião. Isto é o que vai dominar o mundo. Política e religião. Só que reunidos em um único corpo. Esta unificação, depois terão problemas, rupturas, guerras entre si, tudo isso, mas em princípio, para que o mundo seja unificado e dominado, haverá essa situação. Mencionamos que está representado quando Eliseu amaldiçoa as crianças, que saem 2 ursas da floresta. Vimos que o urso é símbolo fortíssimo da União Soviética. Temos acompanhado que a Igreja Ortodoxa Russa está galopando na mão do Estado, está recebendo todo o apoio, todo, como é que se diz, todo subsídio, toda exaltação,
Então, nós começamos a ver, estamos repetindo isso, né? Começamos a ver que a União Soviética é a grande candidata a receber o título de besta. Mas a Bíblia também fala de outro ser mitológico, como ele se chama? Dragão. Então observa bem, a Bíblia fala do dragão, a Bíblia fala da primeira besta e a Bíblia fala da segunda besta. Então nós temos que primeiro identificar quem? O dragão, porque a Bíblia diz que é ele que surge no mover de Satanás e depois passa o domínio para a besta. Né? Isso está escrito em Apocalipse capítulo 13, né? 13, 17 também, enfim. Então, o dragão. O que é o dragão? Eu estou dizendo assim, o que é o dragão? Eu estou afirmando, né? Se eu estiver errado, o futuro vai mostrar que eu estou errado. Mas, em princípio, eu quero afirmar que o dragão se chama União Europeia. Aí está o dragão. Eu quero afirmar isso. O futuro vai dizer, poxa, ele estava errado. Não, ele estava certo. Ou, se o futuro não disser nada também, uma coisa é certa, que meu coração é sincero. Então, essa organização chamada dragão passará o seu domínio para outra organização, mas eles estarão juntos, juntando o dragão com mais duas bestas. Aí diz Apocalipse, quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Isso aqui é coisa demais. Ninguém poderá pelejar contra ela. Mas haverá um grupinho bobo, um grupinho miudinho, que vai querer pelejar contra eles. E esse grupinho será trucidado. Quem é esse grupinho? Nós vamos, se já não temos visto, vamos ver que haverá ainda algumas pessoas com ideologia cristã querendo combater todo esse sistema. Vão estar de pé até que soe a trombeta do arrebatamento. Mas depois que o arrebatamento acontecer, a maioria esmagadora dos cristãos ficarão, não serão arrebatados. A maioria esmagadora da igreja não será arrebatada. Será uma minoria da igreja espalhada no mundo inteiro que será arrebatada. Somente aqueles que encamparem, eu estou afirmando, se eu estiver errado, o futuro vai dizer, eu estou afirmando que somente aqueles que entenderem a visão da restauração, somente estes serão arrebatados. Então, uma minoria será arrebatada. A grande maioria ficará e vai pensar que pode lutar contra a besta. E não pode, é impossível lutar contra a besta, ainda mais depois do arrebatamento em que o Espírito Santo saiu da terra, acabou o poder. Não adianta, demônio eu te expulso. Expulso o quê? Vai apanhar que nem os filhos de Céfalo, o principal sacerdote. Porque em quem o Espírito Santo não está, não tem autoridade. Depois do arrebatamento, não tem mais Espírito Santo. Tem salvação? Sim, tem salvação, mas não tem Espírito Santo. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. Seguir aqui, eu quero ver esse texto que diz que essa segunda besta, ela terá aparência de verdadeiro e forma exterior de cordeiro. Veja bem, essa nomenclatura que aponta para cordeiro, ela tem a ver com religião. Amém? E tem mais, muito em especial, com cristianismo.
Cordeiro é símbolo de religião, mas é símbolo de cristianismo. Então significa que agora aí já é pesado, se eu tiver errado, o futuro vai dizer. Já começa a apontar que o sistema religioso denominado segunda besta, que estará apoiando o anticristo, será uma igreja evangélica caída. Estou em choque. Estou em choque. A que ponto a igreja vai cair? A ponto de apoiar o anticristo. Porque diz que tem aparência de cordeiro, mas fala como? Ou seja, está lá a aparência do cordeiro, aparência de evangelho, aparência de pureza e inocência do cordeiro. Mas lá dentro foi gerado alguma coisa parecida com os dias que estamos vivendo, em que o camarada entra numa igreja, lá está a aparência de igreja evangélica, mas lá no púlpito quem está falando? O político, o diabo. Alguma semelhança? Não, né? Nada parecido. Meus pensamentos viajam muito. De vez em quando a minha esposa quer falar comigo, ela diz assim: ei, tu tá aí? E às vezes ela vê que eu não tô, né? Às vezes ela vê que eu não tô mesmo. Às vezes eu digo, tô por aqui. Porque meus pensamentos viajam. Então, terrível. Nós hoje estamos vivendo a restauração, que é um período pequeno de poucas dezenas de anos, tá? E neste período a igreja será arrebatada. A grande massa que se diz evangélico hoje não será arrebatada. Não terá batista arrebatado. Não terá assembleiano que compactua com política arrebatado. Não terá ninguém de Universal, Igreja da Graça, Mundial do Poder de Deus arrebatado. Ninguém. Aliás, que eu me recuso a entrar no mesmo céu que eles. Me recuso. Eu me recuso. Eu não aceito entrar no céu com gente de Universal. Eu não aceito, eu me recuso. Eu me recuso a entrar no mesmo céu que a R.R. Soares. Eu me recuso. Me recuso a entrar no mesmo céu que Valdomiro. Eu me recuso a entrar no mesmo céu que Miguel Ângelo. Eu me recuso. Eu não aceito. Isso é só para você ter ideia do evangelho que eu conheço e da Bíblia que eu conheço. Se eu estiver errado, o futuro dirá. Amém? Então, detalhes dessa segunda besta. Besta, não esqueça nunca, é um sistema de governo mundial. Aí aqui diz que nas chifres de cordeiro, voz de dragão, voz dominadora, liderará o mundo ao redor do culto do anticristo, etc. Exigirá a adoração à imagem do anticristo, já vimos um pouquinho sobre isso. Fará crer que a imagem do anticristo fala. Há controvérsia de opinião, mas podemos seguir. Os que não adorarem serão mortos, somente os salvos não adorarão. Ora, peraí, vamos recapitular aqui que nós devemos ter galopado muito rápido na última aula. Aqui diz que somente os salvos não adorarão. Peraí, nós sabemos que o período do anticristo é um período de 7 anos. O primeiro período dele é cavalo branco, é cavalo de paz. O segundo período, quando ele quer ser centralizado, adorado e receber como se ele fosse a divindade, quando ele quer realmente parecer Deus, né? Paulo diz, para sentar-se-á no trono de Deus, querendo ser Deus, não é isso? Então, esse segundo período, em que teremos aqui o cavalo vermelho, preto e amarelo, que significa guerra, fome e morte. Então, nesse segundo período, a coisa está pegando fogo, o anticristo quer adoração. Aí aqui diz assim, o autor aqui desses comentários, ele colocou, somente os salvos não a adorarão. Não,
Veja bem, depois que o arrebatamento acontecer, não sei exatamente em que momento, depois que o arrebatamento acontecer, acabaram-se os salvos. Não ficou nenhum salvo na terra. Todos os que estavam em condição de serem salvos partiram para a eternidade. Quando o arrebatamento soar, qualquer criança que estiver no seu estágio de inocência será arrebatada. Por exemplo, uma criança, eu não sei qual momento a criança sai do seu estágio de inocência e tem reconhecimento da necessidade de salvação. Mas vamos dizer que até 10 anos, um exemplo. Então vamos dizer, se até, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então todas aquelas crianças que estiverem no seu estágio de inocência ou sem reconhecimento de pecado, eu não vou dizer nem sem pecado, eu vou dizer sem reconhecimento de pecado, porque tem criança com 6 anos que já mentiu para o pai e para a mãe. Isto é um pecado. Mas, muitas vezes, ela não tem noção. E Deus não pode condenar ninguém pela sua inocência, somente pelo reconhecimento do seu erro. A Bíblia diz: ninguém comparecerá inocente perante Deus. Então eu não posso chegar diante de Deus e dizer assim: está me condenando por quê? Não tem sentido. Isso seria injustiça da parte de Deus. Então, as crianças também que ainda não tiverem noção, reconhecimento de pecado, elas serão arrebatadas. Pode ser quem for. Não é filho de crente, não. É condição pessoal, individual. Isso aqui não é filho de crente que será arrebatado. Pode ser filho de católico, budista, umbandista, macumbeiro, o que for. Será arrebatado se estiver no seu estágio de inocência. E isso vai gerar um caos no mundo fora do comum. Então, na maternidade vai sumir tudo. Criança recém-nascida, vai desaparecer todo mundo. Vai ser um caos. Você deve ouvir a última trombeta. E se você conseguir achar uma falha naquela revelação, fale comigo, porque eu já procurei, olha, tem uns 10 anos que eu ouço aquilo ali e não acho falha. Ouço, oro e oro, e até hoje tem 10 anos e não achei falha. Se você achar alguma falha naquela revelação, traga para mim, que até hoje eu não achei. Então, irmão, essa será a situação do mundo. Então foram arrebatados. Os que ficaram não são salvos. Perderam a salvação, perderam todos os galardões, podem ter trabalhado pelo Evangelho 50, 100 anos. Soou o arrebatamento, não foram, fica. Mas, pastor, trabalhou pelo Evangelho 50 anos e não foi arrebatado? Sim. O momento do arrebatamento é um momento em que a igreja está vivendo restauração. E do nascido de mulher não tem ninguém maior que João Batista, que representava a restauração. Restauração é um estágio em que os crentes têm que ser chamados de loucos, de fanáticos, de radicais, de ultra-radicais, de xiitas, daí para frente. São esses que vão entrar no céu no final dos tempos. Crente bonzinho, social, com vida toda padronizada, com tudo de acordo com a Constituição e sair para Deus no tempo da restauração, é lixo. Falei que é lixo. Nesse período aqui, o crente que estiver certinho com a lei, ele é lixo, ele está fora do plano de Deus. Deus vai precisar de gente nesse período, crente marginal para fazer a obra. Porque estamos entrando num período em que aquele que quiser andar segundo a lei vai ter que ficar de boca fechada. É esse o tempo que nós estamos entrando. A igreja é arrebatada. Quem não for, fica, perde salvação, perde galardão, perde tudo e entra num novo estágio, no segundo período do reinado do anticristo. Entra sem absolutamente nada, somente com um conhecimento daquilo que um dia ele aprendeu. Esses é que está sendo mencionado aqui.
somente os salvos não adorarão. Não é que são salvos e não adorarão. Não adorarão para serem salvos, entendeu? Não é que são salvos e não adorarão a imagem da besta. É o contrário. Eles não adorarão a imagem da besta para serem salvos. Porque nesse período aqui, o único meio de salvação será passar pela morte, testemunhando de Cristo, no período chamado Grande Tribulação, depois que o Espírito Santo é retirado da terra. Quanto tempo falta para isso aqui? Eu acho que por aí no máximo uns 45 anos, 50, essa é a previsão por aí, né? Esse períodozinho de arrebatamento, é por aí. Não está longe não. Irmão, acredite, não está longe mesmo. Sempre ouvimos falar, né? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu sei, desde que ele saiu da terra, há mais de 2000 anos atrás, ele já está projetando voltar. Mas acredite que dessa vez a coisa é séria. Bom, aí nós vimos aí várias situações em que não precisamos repetir, só queria enfatizar isso. E nós podemos então agora entrar para um novo tópico chamado As Duas Testemunhas, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 11. Sim. É que, pastor, nós temos visto hoje, né, no mundo inteiro, né, as crianças assim de 5, 6 anos já com uma maldade terrível, né? E assim, só por uma suposição, que no Ministério de Restauração de Jeremias, quando terminou, as crianças de Israel foram massacradas. Quando terminou o ministério de Pedro também em Jerusalém, de restauração, as crianças, né, judias foram massacradas. Será que nesse período também da grande tribulação não corre o risco de crianças de 5, 6 anos ficarem aqui e serem exterminadas mais uma vez? Não. Pelo que eu entendo, não. O arrebatamento arrancará da terra todo aquele que estiver sem pecado. Entendeu? Todo aquele que estiver sem pecado. Aí você vai dizer assim: sem pecado. Então tá, eu tenho crentes. Vamos eliminar a primeira questão das crianças. A questão da criança, para mim, ela é decisiva. Soa o arrebatamento, as crianças sobem, acabou. O mundo fica sem criança. Claro, sem criança, mas vai ficar um monte de adolescente aí, 11, 12, 13 anos, que tem muita consciência já. A televisão hoje está formando adultos com 13, 14, 15 anos. Tem meninos aí de 13 anos que são pai. É um absurdo, mas é uma realidade. É um absurdo, mas é uma realidade. Então eu penso o seguinte: soa o arrebatamento, acabou o estágio de inocência. Todo mundo que ficar, ficou por quê? Porque tem pecado. Aí você vai dizer assim: poxa, então aqueles crentes, vamos agora mudar para os adultos, aqueles crentes que não forem arrebatados, então eles estavam em pecado? Sim, em primeira mão, tá? Mas um não também pode ser aceito. Mas se muitos crentes não estavam em pecado, o que fez com que eles ficassem? O pecado deles foi não aceitar a restauração. Porque nós temos na história da humanidade um negócio chamado dispensação. Período histórico e espiritual em que Deus trata com a humanidade de uma determinada maneira. Então vamos ver. Tivemos uma grande dispensação chamada tempo da lei. Aí vem Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e diz:
não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Aí na mesa da Páscoa ele diz, este é o sangue da nova aliança. Então a antiga aliança, o Antigo Testamento, é cumprido em João 5,17 na pessoa do Senhor Jesus, e ele institui um novo testamento, uma nova aliança. Se existe um novo testamento, o antigo está cumprido, se tornou obsoleto. Então, os judeus serão arrebatados? Não, mas estão em pecado? Os judeus estão vivendo em pecado? O judeu tem um princípio familiar fora do comum. O judeu tem um princípio de ética, um princípio de respeito aos empregados, uma série de coisas fora do comum. Não estão em pecado, mas estão fora do propósito. Então, entende? Muitos cristãos não serão arrebatados, não será por estarem em pecado, mas por estarem fora do propósito. Porque nós teremos ímpios, aliás, ímpios não é a palavra certa, incrédulos, que não estarão em pecado, mas estarão fora do propósito. Então eles são incluídos como prevaricadores? Está aí, essa é a palavra. A rejeição de Israel não foi porque Deus disse para Israel, olha, vocês estão em adultério, vocês estão em prostituição, vocês estão assassinando. Não, vocês são prevaricadores. O que é prevaricador? É aquele que conhece um propósito de Deus, mas não se enquadra nele. Então, a voz da restauração está e como está. Recebi mais uma notícia do Japão. Pessoas estão sendo alcançadas lá do outro lado do mundo. E os vizinhos aqui não querem saber de Deus. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. E fazer muito bem. E eu sou incansável. Porque eu sei que tem uma coroa me esperando. Então, não é por estar em pecado que muitos cristãos vão ficar. Mas por não se enquadrarem no propósito de Deus, vão ficar. Hoje nós temos distribuído milhares de CDs com o site na porta de Universal. Milhares de CDs na porta de Assembleias de Deus. Não é que eles estejam vivendo em pecado, mas eles estão fora de um propósito. Só será arrebatado aqueles que estiverem dentro do propósito. Quando Jesus arrebanhou lá os seus apóstolos, não tinha um propósito? E os que não se enquadraram no propósito? Não é verdade? Quando Jerusalém foi invadida por Roma no ano 70 depois de Cristo e massacrou, crentes foram massacrados? Sabe que a história diz que os crentes não estavam na cidade? O massacre foi para aqueles que estavam fora do propósito. Isso é uma coisa, é outro detalhe que muita gente não atenta. Por que eu não vou ser salvo? Eu não mato, nunca estuprei ninguém, eu não roubo, eu não minto, eu não defraudo ninguém, eu não falo mal de ninguém, não calunio ninguém. Por que eu não vou ser salvo? Porque está fora do propósito. Parábola do rico e do mendigo Lázaro. Jesus diz que havia um homem que vivia regaladamente, ou seja, ele vivia em riquezas. A Bíblia não diz que aquele homem era adúltero, mentiroso, que defraudava os outros, que roubava empregado, não diz nada disso, mas diz simplesmente que ele morreu e foi para o inferno. Estava fora do propósito. Então, você será rejeitado por Deus em duas situações. Estando em pecado, que aí automaticamente, se você está em pecado, você já está fora do propósito. Ou, ainda que ninguém tenha um pecado para lançar no seu rosto, ainda assim você pode estar fora do propósito de Deus. E o arrebatamento é um
galardão. Galardão é para quem está no propósito de Deus. Então podemos crer que aquelas pessoas que estão lá, por exemplo, na janela 1040, nenhum deles serão arrebatados, né? Porque não chegou voz alguma para eles assim. Exatamente. Aquela questão da latitude e longitude 1040, que diz que são os países onde não foram nunca sequer evangelizados, né? E hoje, pela internet, nós não sabemos a que ponto a voz da restauração vai chegar lá, porque nós temos nos surpreendido com e-mails de tudo que é canto e os acessos, né? Nosso irmão Clóvis aí tem feito um trabalho que ele vê pessoas baixando mensagens de tudo que é parte do mundo, né? Então, hoje pela internet, a internet, eu até conversava com o irmão, foi algo projetado por Deus para os últimos tempos. Porque voz de restauração nunca se levantou multidão. Voz de restauração foi Elias. Voz de restauração foi Jeremias. Voz de restauração, João Batista. Voz de restauração, Pedro. Entende? Nunca foi assim uma grande massa mundial. Mas Deus, observando a situação, projetou a internet. Hoje, nós pegamos uma mensagem, um estudo, jogamos na internet, milhares de pessoas pegam aquilo. E dessas milhares distribuem para outros milhares. Então nós não temos ideia aonde a nossa voz de restauração possa chegar. Mas, se não conheceu Jesus, se não se enquadrou no propósito de Deus, que hoje é restauração, a renovação dos conceitos cristãos dentro das igrejas, que já foi abandonado há muito tempo, se não se enquadrar nisso, não será arrebatado. Simplesmente não será. A parábola das 10 virgens, ela tem a ver com a restauração, né? Sim, a parábola das 10 virgens demonstra o grito da meia-noite. Esse grito da meia-noite é um aviso e uma restauração. Porque veja bem que Deus faz separação do grito para as igrejas. Diz que tardando o noivo, né, as 10 virgens que representam todos aqueles no mundo inteiro que se dizem cristãos, porque 10 é o número da totalidade. 10 significa que os dedos humanos entraram na questão. 10 é uma operação de Deus através da vida do homem. É isso que significa o número 10. Uma operação de Deus através da vida do homem para alcançar os 4 cantos da terra, né? Já estudamos isso aí em numerologia e ainda veremos na continuidade dos estudos. Então, parábola das 10 virgens significam todas. E a Bíblia diz que tardando o noivo, adormeceram ou tosquenejaram todas. Mas diz que à meia-noite, meia-noite é reinado do anticristo, ouviu-se um grito. Então uma coisa é Deus tratar as igrejas e outra coisa é Deus tratar o grito. Eu me considero acima de qualquer igreja. O que eu estou vivendo de evangelho, eu não vejo nenhuma igreja viver. Eu não encontrei até hoje nenhuma igreja para dizer que Constituição é lixo. E para mim é isso, Constituição é lixo, não presta para nada. Direitos humanos, isso é lixo. A Bíblia mostra muito mais qualificação do ser humano, muito mais valor ao ser humano do que os direitos humanos. A Bíblia valoriza muito mais o ser humano. Ama o teu próximo, aquilo que queres que os homens vos façam, fazeres vós também. Não precisava os homens escreverem a Declaração do Direito Universal dos Direitos Humanos. A ONU não precisava fazer isso, bastava pegar a Bíblia. A Bíblia já valoriza o ser humano. A Bíblia já nos ensina a não ofender, não defraudar o seu próximo. A Bíblia nos ensina a andar na direção de Deus. Então eu não preciso de Constituição, eu não preciso de Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Eu tenho a Bíblia, ela me basta. Então, e eu não vejo ninguém, nenhuma igreja, nenhum pastor com coragem para dizer isso. Então eu sou o grito. Eu estou acima de todas as igrejas. E ponho isso à prova. Aceito o desafio. Se algum pastor for doido bastante de aceitar o meu desafio, eu aceito o desafio. Pirania, então, pelo que você está falando aí, né? Pelo que nós temos estudado, a restauração vai ter que chegar a todas as igrejas, no caso, a todos os evangélicos. E vai chegar. E outra coisa, então, na hora que nós formos evangelizar alguém também, tá? Um ímpio, né? Sim. Nós temos que evangelizar ele como nós estivéssemos pregando para um crente, então, no caso, também isso, né? Estou entendendo a sua visão. Realmente, essa pergunta é interessante, que muita gente fala assim, mas nós não temos que evangelizar. O problema é que muitas mentes se escravizaram numa palavra tradicional. Não existe mais ministério de evangelização, como se tinha com a visão de 2001 para trás. Daqui para frente é restauração. O que significa a palavra evangelização? Significa pregar e ensinar o evangelho. E o que é evangelho? Hoje é restauração. Então você pode pegar o espírita e dizer para ele, quer uma igreja? Veja lá uma igreja que não tenha político. Diz logo para o espírita, para o católico, para o budista, que é uma igreja, que é Deus. Se você vê uma igreja que tem político, saiba que lá também tem o diabo. Você já evangeliza ele com a visão certa. Não adianta você evangelizar uma pessoa, gastar o seu tempo, as suas orações e depois dizer, procure uma igreja perto da sua casa. Está arriscado ele entrar numa assembleia de político, numa batista que não crê em nada, numa universal para continuar um idólatra, já não leva o terço, mas leva a rosa. Então não adianta, você tem que evangelizar com a visão correta. Qual é o tempo? É restauração? Para qualquer um. As crianças têm que aprender o que hoje? Restauração. Todo mundo tem que se enquadrar na visão da restauração. Se eu estiver certo, o amanhã dirá. Se eu estiver errado, todos vão ver, aquele camarada era um louco, só falou besteira. Vamos ver. Eu não tenho pressa, o tempo falará por si mesmo. Amém? O importa é que cada dia nós façamos a nossa parte. Né? Pois é. Só restará o quê? Restauração. Procure uma igreja que não tem político. Vai para onde? Realmente, boa pergunta. Tem que achar a voz da restauração. E a voz da restauração, ela hoje, através de tudo que Deus preparou para o final dos tempos, ela é tão poderosa que uma pessoa hoje debruçada no nosso site, em um ano ela dá aula para qualquer pastor na face dessa terra. Uma pessoa debruçada no nosso site, ouvindo as mensagens e compreendendo os estudos, com um ano ela se forma em professor de qualquer pastor na face dessa terra. Eu aposto a minha vida no que estou dizendo. O conteúdo daquele site é inigualável e você não ouve aquelas coisas em lugar nenhum mais. Então, ou seja, é a voz da restauração dentro da casa das pessoas. A voz da restauração não está limitada numa igreja, numa denominação. Nós partiremos deste lugar para um templo muito grande e teremos muitas pessoas, segundo o que o Senhor nos tem falado. Mas isso não vai significar um ministério. O ministério hoje está nos Estados Unidos, no Japão, na Iugoslávia, na Inglaterra, na Alemanha, na Argentina, em Bolívia, no Peru. O ministério hoje está lá. Pessoas que mandam e-mail estão se alimentando do site. Pessoas dizendo, eu voltei para Jesus por causa dessa mensagem. Eu tomei uma atitude cristã por causa dessa mensagem. Eu realmente passei a orar e ler a Bíblia por causa dessa mensagem. Então, o ministério está chegando lá. Quem vai ser arrebatado? Quem está dentro de uma igreja?
Não. Quem está dentro de um propósito. A visão não é quatro paredes. Daqui a pouco vem uma lei aí, o camarada mete uma faixa amarela aqui, ó, proibido igreja. Tá, a gente vai se reunir na rua, vai fazer diferença? Ao contrário, vamos desfrutar de muito mais poder de Deus. Então, esquece essa vida. Eu fui na igreja, venci o diabo. Não. Se enquadrou no propósito, foi aos pés de Jesus, aí você venceu o diabo. Amém? Vamos dar uma paradinha para depois a gente voltar falando sobre as duas testemunhas?